Rio era navegável? Deve-se, governador, a existência do governador Valadares ao Rio Doce, né? Através do Rio Doce, que desciam em canoas, vindo das várias regiões das Minas, em direção ao Espírito Santo, né? Onde eles pegavam navio para ir para a Europa. E vinham das regiões das Minas também de Canoas, trazendo ouro, pedras preciosas, onde eles negociavam, e para buscar no Espírito Santo, que era uma capitania mais adiantada naquela época, querosene, buscar alimentos, né? Então, eles passavam, vinham descendo, quando chegava ali num ponto próximo ao SAI, eles paravam, às vezes, para descansar, para comer, né? Que a alimentação deles era o quê? Carne e farinha, né? Isso que eles levavam. Então, ali próximo ao onde é hoje o SAI, eles paravam e descansavam, se alimentavam, e aquele local passou a ser denominado Porto das Canoas, né? É uma denominação, assim, popular, né? Que as pessoas que passavam que começavam a formar o povoado, deram a eles essa denominação. Nunca foi uma denominação oficial, né? Porque ali era o lugar onde, mais tarde, havia os tropeiros, onde os tropeiros paravam. E naquela época, fazendo as vezes dos tropeiros, eram os canoeiros que desciam em busca da região do Espírito Santo. Bom, quem descobriu o Rio Doce? Quem navegou primeiro o Rio Doce? Quem primeiro navegou o Rio Doce foi Sebastião Fernandes Torinho e Antônio Dias Adorno, que era neto de Caramuru. Eles foram os primeiros navegadores, foram os primeiros desbravadores do Rio Doce. Quer dizer, naquele tempo, o Rio Doce era navegável. Hoje ele não é, por causa do assoramento, né? A região era habitada por índios botocudos e índios aimorés, sendo que os botocudos na região mesmo, de onde hoje está Governador Valadares, e os aimorés em áreas próximas, principalmente em volta do rio Suaçuí, né? Que eram índios temidos por todos, até pelos próprios índios, porque eles eram considerados índios antropófagos e eram muito ferozes. Eles não chegavam muito próximo ao homem branco e o homem branco os temia. O Rio Doce, o desbravamento do Rio Doce deveu-se às descobertas de minas de ouro e pedras preciosas nessa região, que foi uma das causas que elevou a cidade, que melhorou a cidade. Nós já fomos consideradas a cidade capital das pedras preciosas. Havia aqui em Governador Valadares exposições de pedras preciosas, onde, isso já na década de 70, onde vinham gente do mundo inteiro, né, negociantes do mundo inteiro, para poder negociar e levar pedras. As nossas pedras são conhecidas em todas as partes do mundo. Em qualquer museu do mundo que você for, você encontrará uma pedra preciosa e encontrará o nome de Governador Valadares. Porque em todos os lugares onde eu fui, que eu visitei museu, sempre havia ali uma pedra da região de Governador Valadares. Vamos só mudar um pouco. Vire um pouco para o lado do microfone, por favor. Ah, sim. Uhum. Uhum. Em 1668, havia um padre jesuíta chamado Simão de Vasconcelos. E esse padre jesuíta já chamava a atenção das autoridades de Portugal sobre a riqueza da região do Rio Doce. Ele dizia que essa região, rica em metal e pedras preciosas, poderia vir a ser uma nova Índia Ocidental. Ele ficou entusiasmado, embevecido pela riqueza
de ouro e pedras preciosas da região. Não só Governador Valadares, a região de Governador Valadares, a região do Vale do Rio Doce, né? Matias Barbosa, em 1774, ele foi convocado pelo Conde de Galveias, que era o capitão-general das Minas Gerais, para que ele formasse uma tropa para caminhar aqui no interior, próximo ao Rio Doce, para dizimar os índios, os índios, principalmente os aimorés, porque ele achava que a dificuldade da civilização vir para essa região era o ataque dos índios aimorés, que eram índios muito ferozes e antropófagos. Em 1799, na Europa, eles já discutiam sobre a bacia do Rio Doce e já se pensava o que fazer para poder alavancar o desenvolvimento nessa região, ou para poder alavancar as riquezas da região para levar para a Europa, né? Então, eles tinham assim, várias dificuldades. A presença dos índios botocudos, né, dos índios aimorés. Os botocudos eram da família dos índios aimorés. Eles tiveram esse apelido por causa do bodoque, né, que eles colocavam na boca. As febres que graçavam na região, a febre amarela, a febre amarela que eles denominaram aqui mais adiante, chamava febre de pela macaco, né? Mas aí já não era Valadares, era na região do Rio Doce, mas não era Governador Valadares. Que os macacos, caíam os pelos do macaco, eles ficavam em cima das árvores só tremendo, dando tremedeira. Era a febre amarela, chamada febre pela macaco. Eles sabiam também que era preciso incentivar a navegação do Rio Doce e incentivar também a agricultura e o comércio. Por que eles pensaram em incentivar a agricultura e o comércio? Para formar núcleos de civilização aqui na bacia do Rio Doce. Então, isso só poderia ser feito através do comércio e de pequenas indústrias manufatureiras daquela época, né, que eles conheciam naquela época. E tinha muita morte a respeito de doenças, eles não se conheciam as origens da morte, não se colocava nomes populares, não, tem nomes assim. Pela macaco, por exemplo, era um nome para uma doença que eles não sabiam direito o que era. Sim, eles tinham conhecimento, né, que se chamava febre amarela, né, as pessoas assim, que tinham uma linguagem mais culta, mas o popular, as pessoas popular mesmo, elas chamavam febre de pela macaco. Por causa da quantidade ainda, havia muita floresta ainda nessa época, né? O que a gente ouviu falar muito morreu de nó nas tripas, aqui tem uns nomes assim bem... entendeu? Assim. Porque não sabia de que morria, adoecia, morria. Só ouvia de 3 doenças na região. Era o quê? Qual? Eu não lembro das outras, sei que tem essa. Pela macaco, nó nas tripas. Tinha uns nomes assim. Varíola. Varíola Tem, tinha sim. varíola, que eu tive varíola aqui. Eu tive varíola quando eu era menina. E a questão das florestas aqui, bem no início, quando começou a figueira, tinha muita mata ainda? Era coberta, a região era coberta de matas, onde havia grande quantidade de madeiras nobres na região. Aqui, Governador Valadares tinha uma quantidade imensa de serrarias. Ali aqui, onde é a estação rodoviária hoje, né, ali próximo à linha a estação ferroviária, havia serrarias. Aqui onde a faculdade de Direito era uma serraria da Imapebra. Lá embaixo, no bairro São Pedro, onde que é próximo ao Univale, também havia serrarias, né? A Cobrais, a Imapebra. Eram todas serrarias que beneficiavam as madeiras nobres da região. Tem a questão das madeiras e a guerra. Como é que a guerra, a senhora acha que a guerra vem influenciar nisso aí? A questão da Segunda Guerra, né? A questão da mica mesmo. Sim, a Segunda Guerra
A Segunda Guerra, eu lembro, inclusive, que as mulheres, teve uma época aqui que as mulheres de Valadares, né, aquelas senhoras mais antigas, elas se reuniam para poder tecer agasalhos para mandar para os pracinhas na Itália, na época da Segunda Guerra. Na época da Segunda Guerra, foi a época que Valadares ficou assim, cheio de americanos. Vários americanos vieram para aqui para poder trabalhar a mica. Nós tínhamos muito, essa é uma região, né, rica em feldspato, né, que é a mica. E esse material era utilizado nas armas naquela época. Com os ferros elétricos, antigamente, a gente, quando mandava consertar o ferro elétrico, entre o ferro e a base dele que passava a roupa, era coberto de mica. Né? Era o condutor de energia, de calor. Então, nessa época, havia muito americano aqui. E depois, para a construção, quando a Vale foi fazer, para a construção da nova ferrovia, aquela ferrovia que passa até próxima onde que é a propriedade da minha família, vieram também vários americanos, isso depois da guerra, e onde que eles criaram o acampamento da Vale, era cercado de tela, a gente falava assim, nós vamos lá passear ali perto da tela, ele mora ali perto da tela. O que era a tela? Era um condomínio fechado, onde havia aquelas casas de madeira, em volta, toda cercada por tela, onde viviam os americanos. As casas eram casas típicas da sociedade americana, de madeira, com tela na porta, para não entrar mosquito. Por quê? Porque Valadares havia muito mosquito, era uma cidade que não era calçada, era uma cidade que não havia esgoto, usava-se fossas, né? Não havia... como que a gente fala? Não havia rede de esgoto. Não, a água tratada é o SAI. Depois, bem adiante que foi o SAI. Porque também, nessa época dos americanos, a água era trazida do Rio Doce em cartolas, pelos carroceiros. A gente comprava as cartolas de água e enchia as caixas d'água da casa da gente. Você tinha aquele carroceiro contratado para levar as cartolas com a água e tinha também aqueles homens contratados para poder encher as caixas d'água da casa. E vamos falar um pouco, o que a senhora chegou a pesquisar sobre o processo de emancipação dos estádios. Como é que se deu isso? Essa mudança de Figueira para Valadares? Sim, porque Figueira era um distrito de Peçanha, mas o distrito se tornou tão importante e com uma importância até maior do que a sede do município, né, que era a cidade de Peçanha, que começou a se trabalhar para que ele se emancipasse. Uma das pessoas que mais trabalharam para a emancipação do distrito foi Mário Rocha, que era vereador, né, era o representante do distrito na Câmara de Vereadores em Peçanha, foi uma das pessoas que mais trabalhou para que a cidade se emancipasse. E foi um trabalho da comunidade, foi um trabalho da comunidade naquela época, sabe? As pessoas que viviam aqui. E junto aquele deputado, aquele pessoal do Simão Cunha, que era o deputado naquela época, eles trabalharam muito junto com eles para que houvesse essa emancipação. Porque a cidade, o distrito já tinha importância econômica e população até maior do que a sede do município, que era Peçanha. Hein? Eu estava passando da hora. O Gil Pacheco trabalhou também. O Gil Pacheco foi um pioneiro que trabalhou muito para isso, junto com Mário Rocha. Sabe? Certo. Os primeiros habitantes, né? Até mesmo da Figueira, que participaram do processo, acabou participando da mudança, mas assim, como Márcio, alguns nomes que a senhora considera? Bom, eu acho assim, a pessoa mais importante
importante que houve aqui, que começou a criar o Arraial, né, aquela pequena comunidade, o Cabo Máximo. E hoje, Governador Valadares, não existe uma rua com o nome do Cabo Máximo. Existe rua com o nome de pessoas que passaram por aqui, que viveram aqui 20 anos, 15 anos. Morreram, eles deram nome, os vereadores deram nome a ruas dessas pessoas que passaram por aqui. Mas não existe nenhuma rua com o nome do Cabo Máximo. A Avenida Minas Gerais, que era conhecido como a Rua do Caminhão, né, porque era uma... Você vê que a Avenida Minas Gerais é uma artéria que, agora que lá perto do Cauto, a gente vê que ela tem um pouco de morro, mas era na planície. E ali é um lugar onde o primeiro caminhão que chegou em Valadares atravessou a Avenida Minas Gerais. Essa Avenida Minas Gerais atual, ela se chamava primeiro Rua do Caminhão. Depois ela passou a ser denominada Avenida Cabo Máximo. Mas depois da emancipação, eles resolveram denominar Avenida Minas Gerais. E nunca mais se lembraram de colocar o nome de uma rua como o nome do Cabo Máximo, que foi o pioneiro. Cabo Máximo foi um dos pioneiros da pequena civilização que deu origem ao Governador Valadares. Certo. Agora, um ponto de vista sobre a cidade hoje. Você pesquisou muito, você conhece um pouco da história em geral. Você acha que, como resultado, a cidade cresceu de forma completa? Eu não conheço a história de Valadares anterior a 49, por exemplo, 1949, que é quando eu comecei a ter noção e ver as coisas acontecerem. Eu vivi a história do Governador Valadares. Eu acho que o Governador Valadares, ela precisa disso que vocês estão fazendo. Eu dou os parabéns a vocês estão assim, fazendo um trabalho que já deveria ter começado há muito tempo e que o poder público deveria ter tomado à frente. Agora, o poder público em Valadares nunca tomou à frente, porque nunca um filho de Valadares foi prefeito do Governador Valadares. Houve um vice-prefeito, Toninho Coelho, mas nunca um filho de Valadares foi prefeito de Valadares. Todos os que foram prefeitos de Valadares foram pessoas que chegaram aqui, né? E você sabe que a ligação do homem com a terra onde ele nasceu é muito grande. Você chegar não significa que você tem aquele amor que é necessário, aquele vínculo que existe entre o homem e a terra onde ele nasceu. Você pode gostar de Governador Valadares, mas se você não nasceu em Governador Valadares, você não tem aquele amor que quem nasceu tem. Por exemplo, uma pessoa vem de fora, chega aqui, não dá certo, ela arruma a mala dela e vai embora. Como muitos já foram, ainda saíram praguejando e xingando a cidade, falando que Deus me livre dessa cidade. Agora, quem é daqui não vai embora, não. Né? Quem é daqui, por exemplo, o pessoal daqui, os filhos de Governador Valadares que estão nos Estados Unidos, eles estão lutando lá para poder voltar para Governador Valadares. E são eles que deixam essa cidade de pé. Os filhos de Governador Valadares, que estão lavando prato nos Estados Unidos, varrendo rua, limpando defunto, eles é que deixam o Governador Valadares de pé. Os outros que vêm, que às vezes são até aplaudidos pela comunidade, eles vêm buscar alguma coisa. Os filhos de Valadares vêm trazer e lutar para o Governador Valadares.